Vida aos mortos, eu quero ver essa revolução.
Que o Senhor possa encontrar aqui verdadeiros adoradores, Senhor. Aqueles que estão sedendo pela Tua presença. Assim como a corça anseia pelas águas, assim nossa alma anseia por Ti, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós nessa noite declaramos, Senhor, que Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, porque quem já pisou no santo, santo, não há outro lugar, não há outro lugar para estar. É só na Tua presença, Senhor. É só na Tua presença que preenche, Senhor, todos os vazios. É só na Tua presença que preenche, Senhor. Ah, Deus, desejo da minha alma, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, com o coração mesmo, Senhor, para Te adorar, para Te engrandecer neste lugar. Glória a Deus, graça e paz, queridos, amém? Que bom que você está aqui nessa noite, você que nos visita, fique bem à vontade, está na casa do Pai, né? Nós agradecemos a Deus porque você está aqui, louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos juntos nesta noite, e cada momento que nós temos na presença de Deus, é um momento que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com Ele, de termos comunhão com Ele, de ouvirmos a Sua voz, de abrir o nosso coração, de expressar o desejo nosso, e Deus também ministra a palavra dEle, e a palavra dEle é viva e eficaz. Mas eu quero rapidamente aqui, você que está preocupado com o frio, até quando o pastor vai ficar falando, é uma palavra breve aqui hoje, né? O tema dessa ministração é uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, né? E o tema é ovelha. Quem? Eu? Né? Então esse é o tema da ministração dessa noite. Eu quero ler com você um texto muito conhecido do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 22 ao 30. Evangelho de João, capítulo 10, do versículos 22 ao 30, que diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, do 22 ao 30. Nós vamos estar projetando aí também, se você quiser acompanhar a leitura aí, né? Nós vamos ver na nova Almeida atualizada, o termo é o que nós vamos usar aí. Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 10, a partir do versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Querido, vamos dar um pause aí. O que era a festa da dedicação? Era uma festa que comemorava a vitória da luz sobre as trevas. Então, só para você saber, então, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. E era inverno. Talvez fosse uma noite igual hoje, assim, era inverno. E Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. E Jesus respondeu: eu já falei
mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vamos estar orando mais uma vez. Feche teus olhos. Vamos estar orando mais uma vez, mais um momento aqui diante do Senhor. Pai, nós rendemos graças ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta noite. E te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ministre ao nosso coração, ministre a nossa vida nesse lugar. Pai, vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Querido, se você encomendou também aquele livro Derrubando Golias, ele chegou, vai estar lá no final do culto, lá você que encomendou ele, pegue lá, a Denise vai estar lá. Não sei se tem mais algum sobrando, mas você pega lá, né? Se você que encomendou, pega lá esse livro. Muitas pessoas, muita gente acha, não sei se você já ouviu isso, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é ovelha de Jesus. Você já ouviu falar assim, todo mundo é filho de Deus? Querido, mas eu sinto muito de dizer, mas isso não é verdade. Sinto muito dizer, mas isso não é verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim que, mas a todos quantos o receberam, então tem que receber Jesus. Só é filho aquele que o recebe, só é filho aquele que abre o seu coração e convida Jesus para morar na sua vida. Todos são criaturas de Deus, mas filhos são aqueles que recebem. Então, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que, está projetado esse versículo aí, aos que creem no seu nome. Olha que coisa interessante, tremenda isso. Basta dizer que é cristão para todo mundo achar que são ovelha de Jesus, e pode até ser mesmo, mas que tipo de ovelhas são muitos desses cristãos que nós temos ouvido falar e visto nesses tempos? Porque tem ovelha de todo tipo, tem ovelhas de todo tipo, tem ovelha rebelde, tem ovelha negra, tem ovelha fujona, tem ovelha desobediente, tem ovelha autônoma, independente, tem ovelha infiel, mas também tem ovelha mansa, tem ovelha humilde, tem ovelha serva, tem ovelha obediente, tem ovelha frutífera. A maior prova de que nós somos ovelhas de Jesus está em crermos nas suas obras. A maior prova que nós somos ovelhas de Jesus é ouvirmos a sua voz e segui-lo. Ouvirmos a sua voz e segui-lo. João, nesse texto que nós lemos, capítulo 10, versículos 26 e 27, vou repetir o versículos 26 e 27, diz assim, olha o que Jesus fala: mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Uau, eu fiquei, texto tão simples que Jesus falou muito forte comigo. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Incredulidade. Pode até vir à igreja, pode até ir numa célula, talvez até liderar, mas não crê. Não crê. Não crê que nós estamos muito próximos da volta do Senhor, que a cada minuto que passa, nós precisamos anunciar a todos que nós pudermos, ainda que ainda dá tempo, porque depois de que soar a trombeta, querido, não dá para fazer mais nada. Nós temos que crer. Nós falamos que somos ovelhas de Jesus, mas nós não cremos em milagres. Não cremos que milagres podem acontecer na nossa vida, não cremos que milagres podem acontecer na nossa casa, não cremos que milagres aconteçam conosco aqui num culto, como hoje pode acontecer com todo mundo, menos comigo. Milagres podem acontecer na vida de qualquer um, menos na minha casa, menos na minha história. E o versículo 27 fala assim, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Então Jesus simplifica todas as coisas. Eu falo assim que nós complicamos, mas Jesus é simples. Ele simplifica tudo isso aos que querem saber se são suas ovelhas, em 3 coisas aí: crer, ouvir e seguir. Repita comigo assim: crer, ouvir e seguir. Crer, ouvir e seguir. Muitos até creem. Ah, pastor, mas eu creio. Glória a Deus. Muitos até creem. Mas ouvir o que ele diz e seguir ele é outra história. Então muitos creem, mas ouvir e seguir é muito difícil, pois o que ele diz e o que está no seu coração, ele diz, eu creio, mas o que ele diz e aquilo que está no seu coração, se tiver alguma coisa em seu coração que é prioridade na sua vida, algo ou algum objeto, alguma ocupação, lazer, seja lá o que for, mas se ocupar o primeiro lugar na sua vida, eu sinto muito te dizer a você, você pode ser ovelha, mas não dele, porque ele exige prioridade na sua vida, ele exige prioridade no seu coração. Pastor, como é duro ouvir isso, muito mais difícil para mim falar para você. Mas eu, como profeta de Deus, tenho que dizer para você isso, que ele tem que ser a prioridade da nossa vida. Mas nós tentamos nos enganar, achando que nós podemos viver um evangelho superficial, podemos ficar meio, eu vou ficar meio despercebido aqui com ele, vou ficar meio no meio do bolo do povo, né? Ele não vai percebendo. Querido, se nós negociarmos a presença de Deus por qualquer coisa, é bom a gente rever, é bom a gente se rever. Se nós estamos negociando a presença de Deus com qualquer coisa, é bom a gente rever os nossos conceitos, os nossos valores. E muitas vezes, sem perceber, nós fazemos isso. Quantas pessoas, eu vou usar o termo negociar, né? Quantas pessoas negociam um culto como esse, negociam uma célula, por momentos que poderiam ser feitos depois. Vou dar um exemplo para você. Sei que você não é assim, só eu. Marca uma viagem de madrugada para você ver. Marca uma viagem de madrugada, né? Para um passeio. Marca alguma coisa, talvez para você, uma pescaria, então, marca de madrugada, um pedal. Querida, a pessoa nem espera o celular, o despertador do celular tocar, ele acorda antes para ver se está funcionando ainda. É ou não é? Fala a verdade, querido, é a hora da confissão. Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós nem dormimos direito, nós acordamos antes, que aquela ansiedade, né? Vai verificar se está tudo certo mesmo. Mas para vir numa reunião cedo no sábado, hein? 7h da manhã, pastor. Despertador do celular não funcionou, entrou um demônio no celular, pastor. Não entra não, queridos, é a gente mesmo que não levanta. Não despertou. E aquele frio, amanhã cedo, aleluia, né? Quem tem que levantar cedo para trabalhar amanhã? Levanta a mão. Vai ou não vai? Claro que tem que ir. Está aquele frio, levanta cedo para trabalhar. Então, por que quando está levemente friozinho, eu deixo de ir numa célula? Está levemente friozinho, eu deixo de vir numa terça profética? Eu deixo de vir na igreja? A resposta é muito simples. Qual que é a resposta? Por quê? Din-din. É ou não é? No final do mês, eu tenho uma recompensa. Tem ou não tem? Salário. No final do mês eu tenho uma recompensa, eu tenho um salário. E a recompensa de Deus? E a recompensa do eterno? Pastor, me parece tão distante, vai demorar ainda. O salário não, o salário está ali. O salário chega no final do mês, né? Já está nas mãos. E quando eu olho para o Senhor, parece que está tão distante, está tão longe. Ainda dá tempo, depois eu vejo, Deus me ama, Deus é amor, depois eu vou, depois eu vejo alguma ministração, mas eu me esqueço.
Eu não sei você, mas hoje é dia 18, por exemplo, parece que o mês já acabou, o salário pelo menos já acaba, não é? Eu me esqueço que o salário que eu recebo aqui acaba, e esqueço que a recompensa que é dele é eterno, a recompensa que é dele é eternidade. E eu começo, não estou falando contra o trabalho, só diz exemplo assim para você, como a gente levanta cedo. Mateus capítulo 6, versículo 20 e 21, Mateus 6, 20 e 21, fala assim: mas ajuntem tesouros no céu, onde traças de a ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Querido, eu não disse que é errado o passeio, muito pelo contrário. Não disse que é errado o lazer, não disse que é errado momentos com família, claro que não disse que é errado com pedal, claro que não, é necessário, né? Não disse que é errado a pescaria, não disse que é errado a academia, não disse que é errado o futebol, nada disso é errado, claro que não. Mas se você não vigiar e começar a negociar hoje, começa a negociar amanhã, pode tirar você do foco, porque são coisas boas. E a frase que Jesus fala é: crer, ouvir e seguir. Crer, ouvir e seguir. Muitos ouvem. Nós estamos vendo uma geração que muitos ouvem. A palavra está sendo pregada, muitos estão ouvindo, mas não tem atitudes, nenhuma mudança de vida. E aí é que está toda a diferença. Não adianta só ouvir, mas não seguir. Eu assisti um documentário interessante, até posso ver para você depois, passar aqui na terça-feira profética, para você achar no YouTube lá um guia turístico. Ele foi levar um grupo de turistas lá em Israel, e ele levou esse grupo de turistas a uma experiência interessante de onde que são conduzidas as ovelhas. Então estava tudo combinado, o horário lá com os pastores que conduziam as ovelhas de Israel, foram com ônibus lá, e quando eles levavam as ovelhas, os rebanhos para ir à fonte, e os rebanhos todos se misturavam, e tudo filmado, achei muito bonito, mas na hora de sair, cada pastor dá uma voz de comando, e eles aqui em cima olhando, e cada pastor mistura todas as ovelhas lá, mas na hora de sair, cada pastor dá uma voz de comando, e aquela ovelha vai e se ajunta com o seu pastor. Interessante, sim, vai separando a ovelha, vai e ouve a voz do seu pastor junto. Elas não confundem a voz do seu pastor com a do outro pastor. Elas vão e ouvem a voz do pastor e vai atrás. E o guia faz um teste com o turista. Vem cá, fulano, agora você vai dar um grito aqui igual aquele pastor para ver. E os turistas vão e gritam lá igualzinho, cara. Não sai nenhuma ovelha atrás, nenhuma. Por quê? Porque elas conhecem até o timbre da voz do pastor. Eles gritam, o turista grita o mesmo timbre lá, mas não consegue atrair as ovelhas. E a primeira coisa que eu tenho que entender como ovelha de Jesus, a primeira coisa que nós procuramos ouvir a voz de Jesus, quando nós estamos passando por dificuldades, apuros e risco de vida. Isso é sério. Salmos 23 fala assim, que o Senhor, todo mundo sabe, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, deixa eu fazer um parênteses aí, está projetando aí, João? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, no tempo de Davi, existia um vale em Israel, e vinha como se fosse o plano aqui, e aí havia um penhasco muito grande, e não era muito largo, mas lá embaixo tinha um vale muito bom, mas para descer lá, ele tinha que dar uma volta gigantesca, ou tinha um caminho que ele podia passar, era um caminho estreito, que passava na fenda assim, descendo, como se fosse uma serra, só que era tão profundo, e era tão íngreme a parede assim, que a luz do sol batia somente quando o sol estava bem a pino em cima. Então, somente a luz do sol batia uma vez no dia ali naquele lugar, e aquela descida assim, aquele caminho estreito, e aquela região
de pedra de calcário, tinha centenas de cavernas ali, escavadas ali. Então, passou aquele horário do sol, só ficava escuro ali. E naquelas cavernas ali, os bandidos, os salteadores habitavam ali, esperando quando um viajante fosse descer por ali, eles assaltavam a pessoa, e se a pessoa não dava o que eles queriam, eles empurravam a pessoa. E por isso que o nome daquilo foi o Vale das Sombras, ou Vale da Sombra da Morte. E Davi usou essa ilustração. Ainda que eu estiver descendo pelo Vale da Sombra da Morte, vamos continuar o texto aí, para você entender. Ainda que eu estivesse descendo aí no Vale da Sombra da Morte, eu não teria medo nenhum, não teria nada, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E essa parte todo mundo gosta, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei aonde? E habitarei, está lendo aí? E habitarei aonde? Na casa do Senhor, para todo sempre, eternidade. Salmo do bom pastor. Como a gente gosta de ouvir isso, meditar, se alimentar nessa palavra. Marta e Maria, eu creio que elas conheciam muito isso. Quando seu irmão Lázaro morreu, Jesus chegou e elas correm até ele, e elas falam a mesma frase, tanto Marta como Maria falam a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus conversa com elas e diz assim: teu irmão há de ressurgir. Marta fala: eu sei que ele há de ressurgir no último dia, e eu sei que tudo que o Senhor pediu ao Pai, Ele vai te conceder. E Jesus faz uma declaração tremenda, e Ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Uau, João capítulo 11. E às vezes nós esquecemos dessa promessa. E a segunda coisa que nós temos que lembrar aqui, nós procuramos ouvir a voz de Jesus quando nós estamos com medo. Quem veio no rancho do profeta aqui sabe a legalidade que Elias deu. A segunda coisa, procuramos ouvir a voz de Jesus quando nós estamos com medo. Querido, se você vê sobre a ovelha é um animal sem nenhuma defesa natural. A ovelha não tem garras para se defender, não tem dentes fortes para se defender, ela não morde ninguém, pode ficar tranquilo, ela não corre muita, né? Sua carne é macia, fácil para o predador. Talvez por isso que ela seja tão medrosa, talvez por isso que esse salmo. E nós gostamos de ouvir também. Quantas vezes eu ouvi, fui a alguns lugares aí, na época da pandemia, logo que começou a pandemia, todo mundo, né? Teve gente que escreveu, postou isso aqui, tudo quanto é rede social, Salmo 91, foi ou não foi? E coloca o Salmo 91, na verdade é bonito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele me livrará, né? Você do laço do passarinheiro, da peste, Ele cobrirá com suas penas, sobre as suas asas você estará seguro, a sua verdade é proteção e escudo, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os anjos darão ordem a teu respeito, para que guardem você em todos os teus caminhos, pois Ele o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece. E aí continua, que coisa tremenda. Mas parece que a gente foi se acostumando com a pandemia e as pessoas se esqueceram disso. E os próprios discípulos estavam no barco, e quando vem uma tempestade, foi um desespero, e correram para acordar Jesus. Mestre, não te importa que nós pereçamos? Está lá em Marcos 4:37, Marcos 4:37 ao 41 mais ou menos. Mestre, não importa que nós vamos morrer aqui? E ele, despertando, repreende o vento, repreende o mar: acalma-te, emudece. Ele fala para o mar isso. E eles, possuídos de grande temor, falam assim: quem é esse
que até o mar e o vento lhe obedecem. Como ovelhas de Jesus, nós sabemos que Ele nos socorre, claro, principalmente quando nós estamos com medo. Nós estamos com medo, às vezes nós ficamos com medo de tantas coisas, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você é ovelha, o pastor te socorre, amém? Eu vou dizer de novo para você despertar com esse frio, porque lá fora, na hora que nós vamos sair daqui, querido, tem que ter o coração, tem que estar quente. Se você é ovelha, o pastor te socorre, amém? Ele cuida de você, mesmo quando você está passando por um momento de escuridão, descendo. Ele cuida de você, mesmo quando você está descendo no vale das sombras. Ele cuida de você, mesmo que você está descendo no vale das dificuldades. Ele cuida de você, mesmo quando você está passando no vale da doença. Ele cuida de você, mesmo que você está descendo no vale da crise familiar. Ele cuida de você quando você está descendo no vale do desemprego, no vale da depressão, no vale do pânico. Ele nunca vai deixar o inimigo te derrubar. Perceberam porque que Davi falava isso? O Senhor nunca vai deixar o inimigo nos derrubar. Querido, o inimigo não pode empurrar você para baixo. O nosso caminho é para cima, é para o céu. Quem disse que é para baixo? O inimigo não pode empurrar você. E a terceira coisa, nós procuramos ouvir a voz de Jesus quando nós precisamos de um milagre. Nós fazemos de tudo, procuramos ouvir a voz dele quando nós precisamos de um milagre. Quando nós precisamos de um milagre, querida, é claro que não você, vê se você conhece alguém assim, aí a gente vira uma ovelha sedenta por Jesus. Nós procuramos o líder da célula para orar comigo, eu procuro o profeta da igreja para orar comigo, eu procuro sinais, eu procuro ler Bíblia, vou pôr meu devocional em dia, vou vir em culto, mais culto. Pastor, não tem mais culto aqui? Não tem. Não dá para criar um culto de madrugada? Não dá. Fazemos propósito, fazemos jejum, vem na reunião de oração, posso ficar mais? Pode. Você conhece alguém assim? Mas aquele guia turístico em Israel falou sobre as ovelhas teimosas, fujonas e rebeldes. Aí eu me interessei, falei, deixa eu ver isso aí. E um pastor estava passando longe e viu uma ovelha ali, e aquela ovelha não era do seu rebanho. E ele pegou aquela ovelha, porque a ovelha é perdida sim, qualquer pastor pode pegar. E ele pegou aquela ovelha no colo e foi procurando seu amigo pastor e devolveu. Olha, essa ovelha sua é minha, ela estava perdida. E devolveu ela para o pastor. E o pastor pegou ela, abraçou a ovelha, pegou um pedaço de pau que achou perto ali e deu uma pancada tão grande na patinha da ovelha que quebrou. Veja bem, um outro pastor achou, ficou compadecido da ovelha perdida, pegou, devolveu para o pastor, que verdadeiramente era o pastor dela. Ele pegou nos braços, pegou um pedaço de pau e bateu na patinha e quebrou. E ele falou assim, eu faço isso para salvá-la. Ela agora vai ficar mais perto de mim até se recuperar, e eu vou ter mais oportunidade de me aproximar dela, e ela vai se apegar mais a mim. Jesus tem interesse, Ele quer que nós nos aproximemos dele. Ele fala isso em Mateus 11:28, vinde a mim vós que estáis cansados, vinde a mim vós. Assim como nós procuramos ouvir a voz de Jesus, Ele também tem interesse de falar conosco. Nós esquecemos disso. Nós não esquecemos que nós temos um Deus tão maravilhoso que tem interesse que nós ouvimos a sua voz. Mas nem sempre nós queremos ouvir a voz dele, porque ouvir a voz de Jesus muitas vezes não é aquilo que nos interessa. Como ele quer o nosso bem, como ele nos ama, e ele vai falar para você muitas vezes assim, não faça isso, não haja dessa maneira, não tenha essa atitude, isso faz mal para você. Nós não queremos ouvir isso. Eu não tenho interesse de ouvir isso para a minha vida, eu só quero ouvir coisas que me agradam.
Vemos muitas ovelhas querendo ouvir a voz de Jesus para resolver os seus problemas, usar os seus serviços para o seu bem, para servi-lo. Muitos procuram Jesus para se servir dele. E uma vez satisfeito, e umas vezes satisfeito, bye bye Jesus, some. Jesus disse que a multidão o procurava, e eles pegaram os barcos, saíram à procura dele. Ela está lá em João capítulo 6, versículo 26. Vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães para vos fartaste. As pessoas vieram a Jesus por isso. E às vezes a gente se esquece que Jesus fala com suas ovelhas. Quem aqui é ovelha de Jesus? Levanta a mão e fala: eu sou. Jesus fala com as suas ovelhas quando Ele deseja nos corrigir. Então, se você está sendo corrigido por Jesus, que dá amém, você é ovelha dele. Jesus falou com aquela mulher apanhada em adultério: vai, não peque mais, lá em João 8,11. E às vezes nós estamos ouvindo Jesus falar conosco assim: vai, não peque mais. Mas eu não estou gostando de ouvir isso. Eu não estou gostando de ouvir essa voz, eu não estou querendo ouvir isso. Às vezes Jesus está falando com você: vai, não peque mais. Jesus fala com as suas ovelhas quando ele deseja usar os seus bens, as suas propriedades, os seus dons, a sua influência. Querido, eu quero que você entenda isso. Jesus tem tudo devidamente planejado, tudo devidamente organizado, tudo devidamente esquematizado. Cada discípulo, cada pessoa que ele alcança, ele tem estratégias e propósitos para cada um. Ele chama quem Ele quer para usar da maneira que Ele quer. E você foi chamado por Deus para um fim, um propósito específico. Deus sabe as influências que você tem, Deus sabe as pessoas que você conhece, Deus sabe o lugar que você mora, Deus sabe o lugar que você trabalha. Então Ele chamou você com um fim específico. Uau! Judas foi chamado também. Mesmo Jesus sabendo quem Ele era, mas era cumprimento das profecias. Pastor, qual? Salmo 41:9, não vamos ler não para ganhar tempo. Mas até as 30 moedas já estavam contadas e destinadas para a compra de um terreno. Está lá em Zacarias capítulo 11. Está profetizado lá, olha bem, as 30 moedas profetizadas lá muito antes. Zacarias capítulo 11. Claro que existe o livre-arbítrio, claro que sim. Você vem a Jesus e serve a Ele se você quiser. Como é sério isso, né? Ele não te obriga. Teve um chamado José de Arimateia, rico, um homem rico, discípulo de Jesus, e ele usou da influência política dele para tirar o corpo de Jesus da cruz. Interessante, a influência política para tirar o corpo de Jesus da cruz. Aí depois também ele usou a propriedade que ele tinha, utilizou a propriedade que ele tinha para sepultar o corpo de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 27, pode procurar. Então Jesus usou o que de José de Arimateia? Influência política, o dinheiro dele. E Jesus fala com suas ovelhas quando Ele deseja realizar os seus planos e propósitos. Quem aqui conhece a história de Zaqueu? Vamos fazer mais células sobre ele então, né? Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, versículo 5. Fico impressionado quando Jesus chega debaixo de um sicômoro, uma figueira brava, fala: desce, desce, seja humilde, desce daí. Humildade, seja humilde, desce daí. E depressa ainda, depressa ainda. Querido, nós não temos todo o tempo do mundo, Deus é eterno, nós passamos. A nossa vida passa rapidamente. Zaqueu, desce, seja humilde e depressa ainda, que nós não temos tempo. Me convém a mim, a Jesus. Querido, é dentro da conveniência de Jesus, não é da nossa. Somos nós que precisamos dele, somos nós que temos que encaixar, não é o contrário, não é nada disso. Jesus tem suas conveniências, Jesus tem os seus planos, Jesus tem seus propósitos que nós não conhecemos, nós não entendemos o plano dele. Mas você não está percebendo que Ele tem um plano específico para a sua vida, Ele tem algo planejado para você, Ele alcançou você com um propósito específico. Jesus fala com as suas ovelhas quando Ele
deseja salvá-las. Salvação. Como nós precisamos ministrar sobre isso? Como nós precisamos saber que sem Jesus o destino é o inferno? E aquele guia turístico lá de Israel, que falou sobre as ovelhas teimosas, as rebeldes e as fujonas, que o pastor que recolheu a ovelha perdida, achou a ovelha, foi lá, levou para o outro pastor, e naquela mesma hora o pastor abraçou a ovelha, pegou aquele pedaço de pau e quebrou a patinha, e aquele outro assim, explicou por quê. É que ela vai ficar mais pertinho de mim agora, até se recuperar, aí eu vou ter a oportunidade de me aproximar. O pastor não quebrou a pata dela para punir ela. Deus está falando com você nessa noite. O pastor não quebrou a pata dela para punir ela. O pastor não quebrou a pata dela porque era maldoso. O pastor não quebrou a pata dela porque era vingativo. Nada disso, nada disso. Era porque ele amava a ovelha. O que você pensa sobre isso? Pastores, líderes, essa é a definição que eu faço. Quando eu vi aquilo, eu entendi isso. Nós pastores, os líderes de célula, quantos líderes de célula temos aqui? Levanta a mão. Glória a Deus pela sua vida. A nossa função é só achar a ovelha perdida, pegá-la no braço e entregar para aquele pastor. A nossa função é pegar a ovelha perdida no braço e entregar para quem é o dono da ovelha, e entregar para o pastor que é o dono da ovelha. Ele pode quebrar a perna para que você fique mais perto dele. Será que você está me entendendo o que eu estou pregando essa noite? Será que muitas coisas que você está passando, muitas coisas que está acontecendo com você, muitas coisas que você está vivendo, não é o próprio Senhor dizendo assim: filho, filha, eu sinto muito, mas só assim para você se aproximar de mim. Filho, filho, eu sinto muito, mas você precisa ficar perto de mim. Filho, filho, eu permito isso na sua vida para você lembrar que eu estou aqui. Filho, filho, eu amo você, tenho cuidado de você. Você não morreu porque eu segurei você, mas eu tenho que quebrar a tua perna para você ficar perto de mim. E eu fiquei pensando, por que não ouvir a voz dele e seguir ele quando está tudo bem? Não é mais fácil? O problema é que muitas vozes ecoam em nossa volta e se mistura com a voz do pastor, a voz do pecado, a voz do orgulho, a voz das drogas, a voz do adultério, a voz da mentira, a voz da incredulidade, a voz da infidelidade, a voz da deslealdade, a voz dos vícios, a voz dos amigos, a voz até mesmo do lazer. E no meio de tantas vozes desse mundo, o nosso pastor fala assim: vem e siga-me. Vem e siga-me. Quando ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu sou o seu pastor, vou te dar alívio. Mas como ter certeza que eu sou ovelha dele? Crer, ouvir e seguir. Abaixe sua cabeça, feche teus olhos, que eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por pessoas que estão passando por uma crise há muito tempo e não estão entendendo ainda por que, Deus, que eu estou fazendo isso. Deus, por que eu estou vivendo esse momento? Por que, Senhor, que tantas coisas têm acontecido comigo? Será que Deus se esqueceu de você? Não. Feche os teus olhos e veja a tua situação. Será que Deus está sendo maldoso com você?
Claro que não. Será que Deus está sendo vingativo com você? Lógico que não. Mas será que não é necessário isso para você se aproximar mais dele? Será que essa circunstância que você está passando, que você está enfrentando, que você está vivendo, mas você ainda continua resistindo? Você continua resistindo à voz do teu pastor. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Será que Jesus é o teu pastor? Será que a voz dele tem sido clara para você? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo e sai correndo. Mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Só quero chamar a tua atenção nesta noite e inspirar você. Quero inspirar você a ouvir a voz do teu pastor. Inspirar você a entender que muitas crises que nós vivemos, estamos passando, é o próprio pastor sem a gente perceber. Eu falei isso de maneira figurada aqui. Será que não quebrou a nossa pata para se aproximar de nós? Crer, ouvir e seguir. Será tocando e sendo cantada uma canção nessa noite. Eu quero que durante essa canção que vai ser cantada aqui, você coloque a sua vida e você tenha coragem de falar: Senhor, afina os meus ouvidos. Afina os meus ouvidos, que eu quero ouvir a tua voz. Ouça a voz do teu pastor nessa noite. Com seus olhos fechados, só ouça isso. Você é uma ovelha de Jesus. Você é ovelha dele. E às vezes você ouviu outras vozes, tantas vozes. A voz da canseira, a voz do desânimo, a voz do abatimento, a voz dos problemas familiares, a voz de uma traição, uma voz que tem cobrado de você, e você acabou saindo longe, 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 e hoje você não ouve o pastor. Mas o que eu tenho para dizer para você aqui nessa noite, que Jesus, o nosso bom pastor, nunca deixou de procurar você, nunca desistiu de você. E nesta noite aqui, talvez seja aquela ovelha que está longe lá. E minha função como servo do Senhor aqui nesse lugar aí, você está imaginando essa cena, você com o olho fechado, um pastor chegando e viu aquela ovelha perdida, pegou ela no colo e levantou a cabeça e viu o verdadeiro pastor da ovelha, que é Jesus. A minha função aqui é entregar você e ele sorrindo. Você está imaginando ele sorrindo para você? Como eu amo essa ovelha, ela estava longe, e ele pegando você nos braços, beijando você e falando assim: eu não preciso quebrar a patinha, não preciso mais disso, quero cuidar de você, mas eu quero que você fique perto de mim. Aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo, à sombra, de tão próximo que está, do Onipotente, descansará. Pai, eu quero te agradecer pelo teu grande amor. Como o Senhor é maravilhoso. Querido, querida, nunca esqueça disso. Deus, o nosso pastor, continua nos procurando. Será que ele te encontrou nessa noite? Será que você ouviu a voz dele nessa noite? Mas pastor, mas por que acontece isso comigo, aquilo? Por que eu estou sofrendo tanto? Será que não foi obrigado o pastor, porque ama você, segurar você perto dele?
Será que não foi necessário isso para que senão você estaria longe dele? Nunca, não disse que lazer, nada disso é errado. Muito pelo contrário, eu disse que a prioridade do nosso coração tem que ser Ele. Tá frio, não me segura mais. Tá calor, não me segura mais. Tá chovendo, não me segura mais. Vou na célula, vou no culto, vem na terça, vem na reunião de oração, vem na rede jovem, vem em tudo. Sabe por quê? Porque eu ouço o meu pastor falar assim: vem e segue-me. Vem e segue-me. Você quer seguir Ele nessa noite? Você quer mudar a tua postura? Quer mudar a tua atitude? É uma mudança de atitude nessa noite? Posicionamento. Posicionamento de ovelha. Eu sou tua ovelha, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, sacia a minha fome. Ovelha longe do rebanho passa fome. Ovelha longe do rebanho passa sede. Por que você está passando por isso? Estou trazendo você de volta. Quero pegar você no colo, diz o Senhor. Eu quero ficar tão próximo de você que o meu perfume, diz o Senhor, vai ficar impregnado em você. Meu Deus, vai ficar impregnado em você. Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a vida para nós. Deus nos perdoe, porque muitas vezes ouvimos outras vozes. Nos perdoe, Senhor, porque nós perdemos o nosso foco. Nos perdoe, Senhor, porque tantas coisas tiraram a voz do Senhor. E o Senhor continua falando que me ama. O Senhor continua falando que tem planos. O Senhor continua falando que tem propósito. Mas são tantas vozes que ecoaram na minha vida que eu me distanciei de Ti. E nesta noite é uma noite de conserto, uma noite de posicionamento, é uma noite de atitude, é uma noite de falar: eis-me aqui, Senhor, eu quero Te seguir. Eis-me aqui, Senhor, eu quero novamente ser parte do Teu aprisco. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero crer. Eu quero Te seguir. Mas todo aquele que vai perto do pastor é curado. E para você saber que foi palavra de Deus nesta noite aqui, porque aquele doente que chega perto do pastor é curado, ele passa óleo. Aquele que vai sujo, ele tira a impureza da lã, sai limpo. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, Jesus falou. Pai, em nome de Jesus, para confirmar que esta palavra foi falada aqui, não é invenção humana. Nós somos ovelhas do Teu rebanho. Ovelhas do Teu rebanho. Pai, então nessa noite toma-nos no colo. Pai, nós queremos sentir o Teu amor. Querido, eu quero que vocês sintam o amor de Deus. Romanos 5,5, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui no nosso meio que precisa de um milagre na sua vida, há alguém no nosso meio aqui que está com um problema físico, a não ser o problema que você está enfrentado, querido, pode ser um câncer, pode ser o HIV, pode ser o que for. Nosso Deus é um Deus de milagre, é um pastor que cuida das suas ovelhas. Pai, se nós precisamos de um emprego, se nós precisamos de um relacionamento restaurado dentro da nossa casa, casamentos restaurados, eu não sei, Senhor, eu não sei, mas o que eu sei é que o inimigo pode estar à espreita, mas o Senhor não vai permitir que ele nos jogue no vale da sombra da morte. O Senhor não vai permitir que Ele nos empurre para lá. Muito pelo contrário, o Senhor é o pastor que pega a nossa ovelha no colo e nos leva para a eternidade junto contigo, nos leva para o aprisco, para o lugar seguro. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo saúde no meio do Teu povo. Eu profetizo cura no meio do Teu povo. Ah, meu Deus, eu quero profetizar prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. Ninguém vai entender, querido, eu quero que você preste atenção nisso. Ninguém vai entender, porque Deus vai derramar uma prosperidade sobre esta igreja.
Deus vai prosperar o povo dele. Ninguém vai entender como em Antonina o povo que congrega naquele lugar prospera, como o povo que congrega naquele lugar consegue comprar isso, comprar aquilo, consegue abrir uma porta de emprego, como as pessoas não vão entender. E você vai lembrar desta noite, o bom pastor está liberando uma provisão sobrenatural ainda nesse segundo semestre sobre a sua vida e sobre o povo dele, em nome de Jesus. Pai, quero abençoar o teu povo aqui nesta noite. Deus, eu creio que essa semana será uma semana abençoada. Eu quero abençoar cada célula que for reunida nessa semana. Nessa semana eu quero profetizar milagres nas células. Nessa semana eu quero profetizar portas de emprego para aqueles que vão nas células. Eu quero abençoar cada líder de célula. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a vida de cada um, cada membro desta igreja. Quero abençoar cada dizimista, cada ofertante, cada primiciante. Pai, essa terça-feira profética eu estou na expectativa já do que o Senhor irá fazer. Deus, eu estou na expectativa de como será a nossa reunião de oração sábado, 7 horas da manhã. Eu quero saber o que o Senhor vai falar aqui conosco, como o Senhor vai se mover aqui no nosso meio, nessa reunião de oração, Pai. E nesse terceiro episódio da série Heróis, aqui da rede de jovens, meu Deus, as duas primeiras já foram tremendas. Eu creio que essa terceira será algo fantástico, algo assim para encher o nosso coração. Deus, os nossos cultos serão assim. Só ouça isso: cada culto um encontro com Deus. Cada culto um encontro com Deus. Vai ser assim, querido. Cada culto um encontro com Deus. E por enquanto a nossa capacidade de local que é pequena, você chega mais cedo. Às 18h30 está orando, já até às 19 horas. E o pastor já vai estar aqui te esperando. Pai, eu quero abençoar o teu povo, quero te agradecer. Quero agradecer por cada visitante que veio aqui conosco hoje. Visitante, você vai experimente o amor de Deus sobre a sua vida. Nós amamos você, o pastor das ovelhas que é Jesus te ama. Ele trouxe você aqui nesta noite para você saber que mesmo que você andou longe, Ele está te pegando no colo e está te trazendo de volta, falando assim: filhinho, por que você andou tanto tempo longe? Uau! Estenda a tua mão na posição de receber. Eu quero abençoar a sua vida com a bênção apostólica. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse culto dessa noite. Te agradeço porque hoje de manhã tivemos o nosso rancho de profetas, que foi um mover sobrenatural. Mas eu quero te agradecer pelo culto desta noite. Eu quero te agradecer pelos milagres que aconteceram aqui nesse lugar. Pai, vai ter pessoas que vão começar a andar, que na hora de sair do culto vai sentir mais leve. Sabe por quê? Porque você não está andando sozinha mais não. O pastor te pegou no colo. A tua casa vai estar mais leve, a tua semana será diferente. O pastor está te pegando no colo, meu querido, minha querida. Que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a graça do Filho Jesus Cristo e a consolação doce e maravilhosa do Espírito Santo repouse sobre você, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe.